Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá a todos amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um podcast Cevada com Plutônio. Ficamos muito contentes com a sua audiência, ficamos muito contentes que você esteja compartilhando esse conteúdo. Ficamos muito agradecidos quando você também comenta, quando você manda sua sugestão, sua crítica. Ficamos muito felizes de estar aqui com você. E também estamos aqui hoje com os nossos amigos Alex e Thiago. Hoje o tema vai ser um tema que, se você tem internet, se você tem carteira assinada, se você é um empresário, com certeza você tem visto, uma pauta que tem corrido bastante na mídia, no Congresso Nacional, que é a mudança na CLT, né? Que especialmente na questão da carga semanal horária de trabalho e também na questão dos dias de folga. É a famosa pauta do 6 por 1, fim do 6 por 1, 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso, ou implantação dos 5 dias, né, de trabalho e 2 de descanso, né? E inclusive na Câmara dos Deputados já passou na primeira fase e agora está no Senado para apreciação. E hoje a gente aqui vai discutir um pouco sobre essa projeto de lei que está tão em voga, tão discutido aí, certamente atraindo o interesse de todas as pessoas no Brasil, sejam especialmente empresários, e trabalhadores, é claro. E aqui a gente vai fazer uma proposta um pouco, talvez, distinta do que a gente acaba observando na mídia, tá? Vamos discutir um pouco aqui essa pauta, essa questão dessa proposta de lei. Ainda é uma proposta de lei, tá, gente? Só vira lei depois de aprovada, promulgada, aquele rito todo. Mas é o seguinte, nós vamos tentar avaliar ela aqui sobre 4 dimensões, tá? 4 aspectos dessa proposta de lei. A gente vai avaliá-la aqui do aspecto trabalhista, né, social, o impacto para o trabalhador. Vamos conversar um pouco também sobre o impacto econômico, especialmente para as empresas. Vamos discutir também a questão política, que afinal de contas não tem muito como fugir, porque todo projeto de lei é essencialmente um projeto político. Tá certo? E, por fim, e na minha opinião mais importante aí, uma abordagem bíblica sobre essa questão, já que no meio religioso também tem se discutido isso, né? O pessoal tem procurado trazer a Bíblia como uma referência para discutir essa pauta. E como eu comentei aqui, eu gostaria que os amigos Alex e Thiago, a gente começasse a comentar aqui sobre esse aspecto dessa lei do ponto de vista do trabalhador, né? Sabemos que a maioria das profissões, muitas profissões pelo menos, a jornada já é 5 por 2, né, muitas pessoas já trabalham nessa jornada, inclusive muitas pessoas até trabalham no sexto dia, digamos, o sábado geralmente, né, meio período como a construção civil, às vezes nem isso, mas o fato é que a gente tem um contingente de milhões de pessoas que trabalham a jornada de 6 dias, tá? E aqui o nosso foco vai ser especialmente, claro, os atingidos por esse projeto, que são os trabalhadores de carteira assinada, né, porque o microempreendedor, o Uber, o empresário, né, outras categorias, o autônomo, naturalmente ele vai trabalhar na jornada que ele entende adequada ou necessária, tá. Então, nesse caso, o impacto vai ser discutido mais em torno do famoso CLT. Então, amigos Alex, Thiago, o que é que a gente pode discutir essa lei do ponto de vista do trabalhador, né, da pessoa impactada por essa lei? Thiago, e Ednardo, né, assim, do ponto de vista do trabalhador, né, eu sou uma pessoa que trabalha 40 horas por semana, não, a minha jornada não é 44. E eu já, de certa forma, escolhi, né, dentre algumas opções de carreira, eu escolhi uma que fosse dessa forma, porque caso contrário eu teria problemas com o sábado, né. Então acho que isso é um ponto, assim, que a gente precisa também destacar. Obviamente que para o trabalhador, a tendência, na maior parte dos casos, vai ser receber bem essa modificação, tá? Porque ela está fazendo efetivamente a redução de uma carga horária de 44 horas para 40 horas semanais, sem redução de salário, né? Então isso é um bem do trabalhador, né? Porque a lei, a própria legislação trabalhista, ela reconhece que quando você diminui uma jornada de trabalho, uma carga horária e não reduz o salário, você está trazendo um benefício para o trabalhador, né. Então, logicamente, nem todos vão concordar, né, tem algumas situações aí que a pessoa, por uma série de motivos, ela pode precisar, às vezes, trabalhar em um dado momento, pode ser do interesse dela, né, mas entendemos aí que isso é um benefício para o trabalhador.
tá? Principalmente porque a proposta ela envolve não reduzir o salário, tá certo? Então você teria, grosso modo, né, se a gente puder fazer uma inversão aqui, a gente estaria dando um aumento de 10% para o trabalhador, né? Porque ele está reduzindo aí 10% da carga horária dele, sem alterar o salário, então seria o equivalente a você precificar 10% a mais aí a hora de trabalho dele. Essa a minha contribuição nessa questão do trabalhador, eu falo até um pouco de mim, né, trazer aqui um pouco de como eu já trabalhei, né, depois que eu saí da faculdade, o primeiro emprego que eu achei, ele por convenção coletiva, eu trabalhava 40 horas, e tinha uma coisa muito interessante dessa empresa que eu trabalhava, era que no início do ano, a partir de 1º de janeiro, né, a gente a gente trabalhava 30 minutos a mais por dia, até até conseguir completar a jornada para emendar feriados. Então a gente trabalhava 30 minutos a mais, dava mais ou menos, na maioria dos anos, dava mais ou menos, acho que em abril, maio, a gente já pagava todas as emendas de feriado e a gente voltava a trabalhar 40 horas. Eu achava muito muito bom. E eu trabalhei também numa usina siderúrgica que, apesar de serem 44 horas semanais, eu não trabalhava, no sábado. Eu fazia, eu não, é todo mundo, né, fazia 48 minutos a mais por dia para completar as 44 horas. Sinceramente, nesses 2 lugares que eu trabalhei, né, porque agora eu trabalho no serviço público, questão de hora é um pouco diferente, mas, eh, o que eu percebi nessa questão de 44 e 40 horas, é que existe, 2 fatores que às vezes a gente tem que levar em conta, que é o seguinte: existe um limite físico que o funcionário consegue trabalhar, que você vai perdendo o rendimento. Nesses 2 trabalhos que eu tive, o 44 horas que eu fazia, 48 minutos a mais, e o 40 horas, eu pelo menos via em mim, não sei se isso acontece, com todo mundo, em todos os lugares, porque eu também percebia isso no trabalho, é que a motivação de você trabalhar 40 horas, principalmente que nessa empresa a gente trabalhava 30 minutos a mais para pagar e poder emendar feriado, fazia com que a sua produtividade aumentasse. Se você fizer, eu já vi cálculos de produtividade do brasileiro, você vai ver que há uma margem muito grande para trabalhar e melhorar a produtividade do trabalhador, brasileiro, e o fato de você colocar, às vezes, de diminuir para 44 horas e diminuir para 40, e esse trabalhador se sentir motivado, pode ser que o aumento da produtividade possa alcançar até o trabalho que ele perde nesse horário em trabalhar melhor e mais rápido nos outros. Apesar de que eu sei também que existem muitos trabalhos que é a questão da disponibilidade, né. Às vezes um atendente, às vezes de telemarketing, às vezes até um recepcionista, ele vai estar lá 4 horas a menos do dia, né. Então, mas olhando somente para o trabalhador, a gente vê o ganho que acontece para ele. Até tentando manter o mesmo no tema aqui, essa semana eu estava lendo, né, sobre uma das virtudes, né, que é a tolerância, e foi até interessante porque eu faço até trago essa questão de tolerância aqui para essa conversa aqui no meu caso, né. Eu hoje eu não trabalho, 44 horas, então essa mudança não vai me afetar, e eu também não sou um empresário que contrata pessoas nesse regime de 44 horas, né. Então, nessa parte aí, eu tenho que ter muito cuidado na questão de, entender as situações, porque até vou trazer aqui um dos textos que eu gostei desse livro que eu estava lendo, que diz assim, né, que tolerar o sofrimento dos outros, tolerar a injustiça que não somos vítimas,
tolerar o horror que nos poupa não é mais tolerância, é egoísmo. Então, eu já venho nessa conversa tendo um certo cuidado de que, às vezes, a gente acha que é tolerância, mas aquilo que nos poupa, né? A gente não fala de tolerar aquilo que nos poupa, porque isso, na verdade, não sei, colaboração, egoísmo, indiferença. Então, é mais esse cuidado que a gente tem aí que, às vezes, alguém que está nos escutando aí possa, às vezes, ser um pouco frio ou então muito radical em algumas situações e a gente tem que ter um certo cuidado de tentar entender tanto o lado do empresário quanto do trabalhador. É interessante porque como eu também sempre trabalhei 5 dias na semana, né, 40 horas, tá, eu confesso que eu não tenho a menor ideia, eu não entendo, não imagino como é que uma pessoa que só tem um dia na semana e geralmente, dependendo do trabalho, vai ser uma segunda-feira, vai ser uma terça, vai ser uma quarta, não sei como a pessoa dessa consegue administrar, seu dia a dia, lavar roupa, lavar a casa, preparar comida, estar com a família, tá, porque o pessoal fala tanto em família e nessa hora parece que esquece que essas pessoas também têm família, né. Ir a um médico, ir para a igreja, ter sua vida espiritual, visitar um parente, realmente eu não tenho noção de como essas pessoas fazem isso. E a verdade é que elas não fazem, né. Então, sem dúvida, do ponto de vista, pessoal, né, desse trabalhador, obviamente tem muitas vantagens e claro que aquele que quiser fazer um serviço a mais, ele tem mais um dia para trabalhar também agora, né. Mas realmente do ponto de vista do trabalhador, creio que não há muito como discutir o ganho que essa pessoa vai ter, né. E realmente, eh, eu acho que isso fica muito óbvio. Não vejo como ser contra isso, né, mesmo os mais implacáveis, pessoas que estão contrárias, né, a essa lei, elas não conseguem, né, apesar de já ter ouvido esse absurdo, ir contra essa questão da vantagem para o trabalhador. Mas agora vamos para um grande calcanhar de Aquiles da lei, né, que também a gente já citou aqui de passagem, mas agora nós vamos poder se aprofundar mais um pouco, que é o impacto econômico dessa lei. Porque naturalmente você tem dezenas de milhares de empresas e negócios no Brasil, cuja matriz, né, cuja a matriz de funcionamento, a sua matriz de custos, sua matriz de operação, horários, funcionamento, modus operandi, está bem atrelado a isso, né. E uma coisa interessante que eu queria pautar, eu vi algumas estatísticas, a verdade é a seguinte, geralmente, quem passa por jornada de 44 horas é justamente as pessoas de menor qualificação e são empregos com menor, digamos, produtividade, né. Que depois nós vamos falar um pouco sobre isso também, tá certo. Mas e aí então, colegas, o que é que você acha então agora, já falamos do bem bom, né, do impacto positivo, e qual seria o impacto, para as empresas, para os negócios, né, para a economia de uma medida como essa? Ednardo, a questão é assim, a gente tem que tomar cuidado com a questão, porque, de fato, quando você diz assim: "Olha, eu tenho 44 horas de trabalho e agora eu vou reduzir para 40", você tem 4 horas a menos. Então, é óbvio, é inegável que você está tendo um impacto de 10% na sua capacidade de trabalho, tá. Então, só que a gente tem que nesse momento, a gente tem que cuidar para a gente não ser racionalista demais, porque o ser humano não é uma máquina, né, é diferente de uma geladeira que você põe ela para trabalhar 44 horas e daí você reduz para 40 horas. É diferente de um computador que você coloca ele para rodar 44 horas um determinado código e aí você decide que ele vai agora só pode trabalhar 40 horas. Nós não somos nem geladeiras, nem computadores, né, não somos peças de uma engrenagem, somos seres humanos. Então jornadas, experimentos, né, que aconteceram agora recentemente na Europa, envolvendo aí testes de jornada de semanas de 4 dias ao invés de 5 dias, né. Então note bem, olha a diferença. Lá eles estão discutindo jornadas de trabalho de 4 dias na semana. E aqui a gente está com a celeuma porque estamos reduzindo, né, digamos assim, a jornada para cinco dias. Mas enfim, esses testes mostraram que houve ganho de produtividade, tá. Então, justamente porque nós não somos máquinas, não quer dizer que o fato de você estar disponível na empresa 44 horas, que você esteja trabalhando efetivamente, ou produzindo nessas 44 horas, né. E você pode ter uma produtividade maior
se você não estiver tão estressado. Isso é fato, é ciência, né? Não dá para fazer uma assunção simples de que você reduzindo a sua jornada de trabalho, você vai estar menos estressado necessariamente. Há uma relação sim, mas a gente não consegue chegar a essas conclusões tão simples. Mas a gente tem que pensar, né, que o fato de você dar uma qualidade de vida para o trabalhador, isso repercute positivamente em várias dimensões, né? Isso pode, né, e assim, no longo do tempo pode, dentro daquilo que a gente já tem na administração, né, na ciência da administração, pode ter impactos positivos, né, no aumento de produtividade, no aumento da satisfação do trabalho, na diminuição do absenteísmo, na diminuição do turnover de funcionários, tá? Tudo isso pode ser podem ser consequências, né, positivas dessa redução, tá? Não quer dizer que vai ser em todos os casos, isso aí, né, vai depender aí de acompanhamentos, de estudos, etc. e tal, mas podem ser pontos positivos. Eu estou trazendo isso agora para o lado econômico da coisa, né? Tá, eu estou reduzindo 4 horas por semana, mas isso não necessariamente significa uma perda. Agora, aquelas situações assim, por exemplo, um supermercado, uma farmácia, né, algo que seja obrigatório, por exemplo, a abertura no sábado, no domingo, que seja, né? Aí você tem um problema porque você tem uma jornada ali, um dia de escala que está descoberto, que você vai ter que fazer uma escala agora com outros funcionários, e isso possivelmente pode gerar um custo, né? Grandes empresas podem, né, ter até que contratar mais funcionários. Alguns veem isso como uma coisa positiva, porque vai gerar empregos, né? Então uma das grandes reivindicações aí, né, dos sindicatos, por exemplo, é que você pare de fazer hora extra, tá? Porque a hora extra, além de sobrecarregar o funcionário, ela também impede a criação de novos postos de trabalho, né? Você sobrecarrega um funcionário e deixa de contratar alguém que está precisando de um emprego, né? E isso pode ser uma lógica também que venha a ser usada para a justificação, né, dessa redução da carga de trabalho, né? Então, todos esses são impactos econômicos, né, são fatores econômicos. Por um lado, você tem, né, uma perda, né, da sua disponibilidade, da sua força produtiva, aí, em torno de 10% nesse caso, mas, por outro lado, você tem bastante embasamento científico, né, com muitos estudos que mostram que digamos assim, a melhoria das condições de vida. Já no bloco anterior aqui da sua primeira pergunta, nós concluímos, né, que isso representa uma melhoria para o empregado, né? Então, se é uma melhoria para o empregado, diz a administração científica que isso tem a tendência de repercutir positivamente na produtividade, tá? Um dos primeiros experimentos que foram feitos aí na administração científica foi numa determinada fábrica onde trabalhavam mulheres, a administração, né, participando de um estudo, resolveu colocar uma iluminação melhor na fábrica e foi controlado ali o índice de satisfação dos funcionários antes e depois. Quando foi colocada a iluminação, os funcionários reportaram uma melhoria significativa na satisfação. E mesmo depois que a iluminação foi retirada, ainda o nível de satisfação estava mais alto, né? Então, isso mostra, né, que às vezes não é simplesmente uma conta matemática, né, de mais e de menos que obrigatoriamente vai dizer assim, olha, nós vamos ter uma perda. Sim, podemos ter algum tipo de perda, mas, por outro lado, também há uma oportunidade de colhermos benefícios, né, se bem aproveitado, se colocar de uma maneira adequada, com a percepção de que isso realmente é um ganho para o trabalhador e que isso pode repercutir, né, positivamente em todos aqueles indicadores aí que eu mencionei no início aqui dessa minha fala. E só complementando o que o Alex falou, o que gera também uma questão que tem que ser avaliada, mas também não basta só uma visão de um mais um, é a questão da concorrência com os outros países, né? O que a gente também tem que levar em consideração no Brasil é que assim,
a produtividade do trabalhador brasileiro, ela não é uma das melhores. E, às vezes, trabalhar também, né, junto com essa redução da jornada, nessa questão da produtividade. Eu não esqueço de uma entrevista que estavam fazendo para na área automotiva, o empresário tinha ido na China e ele trabalhou bastante próximo, assim, né, com trabalhadores chineses, e o entrevistador perguntou para ele, né, se como é o trabalho na China, e ele respondeu direto assim: "Olha, a visão que um chinês tem do trabalho, nós brasileiros", ele até fala assim, até brasileiros, os ocidentais, a gente não consegue trabalhar no nível dessas pessoas. São pessoas, assim, que ele falou assim: "Eu tenho, veio um chinês para trabalhar aqui pra auxiliar a gente aqui na minha fábrica, e ele ficou aqui 3, 4 meses, e ele tinha filho, tinha esposa, e ele ficou esses 3, 4 meses sem voltar para a China. E quando eu envio um trabalhador meu, brasileiro aqui, para a China, se eu deixo essa pessoa 3 meses, ele volta ou com algum problema mental ou ele pede demissão, porque existe essa diferença. Mas eu falo que não é só uma conta, assim, de 1 mais 1, porque não adianta a gente tentar forçar na nossa cultura uma coisa que não é da nossa cultura. Coisas que você vai ver às vezes na China ou no Japão, que são pessoas que levam o trabalho como realmente um chamado, uma vocação, então eles realmente se entregam. A meu ver, eu vejo essa redução de jornada como uma coisa, boa. Eu sei que é difícil falar, assim, nesse sentido, assim, de país, mas eu acho válido tentar, né. Eu sei que é a frieza de que se não der certo, sei lá, de voltar às 44 horas, mas eu acredito que eu falo pelo menos da minha experiência, que a questão da produtividade não é só a questão das horas brutas. E em relação a esse trabalhador, né, que acaba que ele recebe pela disponibilidade, né, igual eu tinha comentado, né, sobre algum operador de caixa, alguma pessoa, assim, um farmacêutico na farmácia, realmente, essas horas deles, elas vão fazer falta, e ou a empresa vai ter que absorver esse aumento de custo, ou ela vai levar esse valor para o mercado e vai ter os aumentos nos produtos. Eu faço 2 Rita, eu só quero rapidamente trazer alguns dados, tá, Ednardo, dentro daquilo que a gente vem comentando aqui, pegando o gancho que o Thiago deu, e aquilo que eu falei na minha fala anterior aqui, tá? Estudos sobre redução da jornada de trabalho, estudos recentes, e note que aqui nós estamos falando de redução para 40 horas, de 44 para 40 horas. Nós estamos falando aqui de redução para 35 ou 36 horas. Lembra que eu falei que países lá da Europa, né, estão já há alguns anos, vários, talvez até décadas na nossa frente, já estão discutindo uma redução maior ainda? Olha só que interessante o resultado dos estudos, tá? Na Islândia, um estudo foi feito entre os anos de 2015 a 2019 com cerca de 2.500 trabalhadores, tá? Eles tiveram a jornada reduzida de 40 para 35 ou 36 horas semanais sem corte no salário. Qual foi o resultado? A produtividade manteve-se igual ou melhorou na maioria dos locais de trabalho. Então, assim, ou seja, trabalhando horas a menos, eles continuaram entregando a mesma coisa que eles entregavam. Tá? Foi observada a redução de casos de estresse e de burnout, ok? E relatos também frequentes de melhor equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Mas esse não foi o único estudo. Reino Unido, 2022, um teste, foi o maior teste realizado no mundo, tá, com a semana de 4 dias. Ele envolveu 61 empresas, em torno de 3.000 funcionários. Quais foram os resultados desse teste? A maioria das empresas, depois que acabou o teste, resolveu manter
a jornada de 4 dias. Olha que interessante, né? Eles iam fazer um período de teste para ver como é que, né, para participar do estudo, para ver como é que ia funcionar. Mas depois que o teste acabou, ao invés de eles voltarem para o modelo anterior, eles tiveram resultados tão positivos que eles disseram assim, não, a gente vai manter esse modelo aqui. Resultado, menos faltas por doença, menor rotatividade de funcionários, né, que é o turn rate, né, metas de produtividade continuaram mantidas, ou seja, não diminuiu a produtividade, né, e as empresas relataram, várias, né, não todas, mas várias relataram que o desempenho dos funcionários e da empresa como um todo se manteve igual ou até melhor. Tá certo? Aí é uma revisão de estudos aqui também, uma revisão foi publicada em 2025 e essa revisão bibliográfica ela analisou aí diversos experimentos internacionais. Tá? Essa revisão apresentou o seguinte dado: 46% das empresas relataram produtividade estável, ou seja, não diminuiu. 34% relataram melhora na produtividade e 15% relataram melhora significativa. Tá? E esse estudo também reportou que não houve evidência muito clara de que tenha acontecido uma queda generalizada de desempenho. Tá certo? Então, assim, explicações que foram obtidas aí a partir desses estudos, como é que você reduz a carga horária de trabalho e mantém a produtividade ou até melhora a produtividade. E foi bem interessante o que foi achado, porque eles falaram o seguinte, foi observado menos reuniões desnecessárias, menos tempo perdido em tarefas burocráticas, menor fadiga mental, funcionários mais motivados, menos afastamentos por doença e menor rotatividade, o que reduz os custos de treinamento. E esse custo não é só dinheiro, é tempo, tá? Porque quando você tem um funcionário em treinamento, você vai colocar outro funcionário que já está produzindo na sua empresa, vai tirar ele da linha de frente e vai colocar ele para treinar outro funcionário. Então isso acarreta um custo, né? Então se você reduz o seu turn rate no seu quadro funcional, você automaticamente está aumentando a sua produtividade também, tá certo? Então assim, nem todos se adaptam, tá? Existem alguns setores que você não consegue reduzir, que você não consegue colocar em trabalho remoto, que é o caso de hospitais, supermercados, restaurantes, o transporte público, indústrias que precisam operar 24/7, tá certo? Então, assim, tudo isso é só para reforçar aquela ideia de que nós não somos engrenagens, nós não somos máquinas, que basta você deixar ela ligada na tomada mais 4 horas e automaticamente você vai ter mais produtividade. Não é assim que funciona. O ser humano é muito mais complexo, tá certo? E é sabido, né? Inclusive a gente entende que existe um ponto de equilíbrio. Nós, dentro da nossa fé adventista aqui, se você não conhece, né, a gente pede licença aqui para explicar, nós temos um ponto muito importante, que inclusive faz parte daquilo que nós chamamos de 8 remédios naturais, que é a temperança, tá certo? E o que quer dizer a temperança? Temperança é uma palavra antiga, que hoje já está demodê, né? Ninguém mais usa no dia a dia, mas ela significa simplesmente equilíbrio. Né? Equilíbrio talvez seja uma palavra bem mais moderna, que está mais em voga aí, né? Principalmente o pessoal que busca qualidade de vida, bem-estar, saúde, está muito acostumado a falar de equilíbrio. E temperança é isso, é equilíbrio. Trabalho demais é ruim, assim como trabalho de menos. Você trabalhar muito pouco faz mal para você, faz mal para sua moral, faz mal para sua saúde, faz mal para suas finanças, faz mal para o seu país, para tudo. Trabalhar de menos é ruim. Você trabalhar pouco ou não trabalhar, ou trabalhar, né, de maneira desleixada, é ruim. Agora, você trabalhar demais também é um ponto que é muito explorado, né? E a Bíblia aborda essas questões também, né? Geralmente a Bíblia retrata o excesso de trabalho ligado à ganância enfim, não é que todo mundo que trabalha demais é porque é ganancioso, não. Como o Ednardo falou, a vida é dura para muitas pessoas e elas são obrigadas a trabalhar muito, não tem jeito. Agora, em havendo possibilidade, em havendo uma condição mais favorável, se você consegue equilibrar um pouco melhor a sua carga de trabalho, seja em horas, seja na complexidade, seja no nível de demanda mental que você tem. Se você consegue equilibrar um pouco melhor, você vai estar atuando no seu equilíbrio, né? Ou seja, na sua temperança, e você sendo temperante, você sendo equilibrado, esse é um passo importantíssimo
para que você tenha uma saúde plena, né? Lembrando que saúde, no nosso conceito mais moderno, saúde não é ausência de doença. Saúde é um bem-estar, é uma condição em que você pode manifestar a plenitude de você como pessoa, como ser humano, né? E não apenas uma ausência de sofrimento. Eu queria comentar também duas coisas, que é assim, eu estava conversando semana retrasada com um amigo meu, Fernando Filho, professor da Federal de São Carlos, e ele comentou uma coisa interessante que é o seguinte, cara, o pessoal fala muito de produtividade, produtividade, mas é o seguinte, produtividade não significa apenas qualificação ou hora homem de trabalho. Significa o meio, os equipamentos, né, a técnica empregada, tá? Então, por exemplo, quando eu vejo muita crítica assim, porque no Brasil o nosso trabalhador não tem produtividade alta, então a gente não pode baixar a carga horária, porque senão vai ter uma produção menor, né? Porque lembrando que produção é igual a produtividade versus tempo, digamos assim, né? Só que ele comentou com interessante, cara, só que no Brasil investe-se muito pouco em técnica. Claro que existem várias indústrias de ponta, existem exceções, tá? Mas, em maneira geral, investe-se muito pouco em tecnologia de ponta. Então, eu vou dar um exemplo aqui, dois exemplos para vocês. Eu e o Alex aqui nos últimos anos construímos casas. E a verdade é o seguinte, boa parte do país agora que está descobrindo que existem outras tecnologias para construir casa. Além do bom e velho pedreiro que vai lá, levanta a fundação, levanta pilar, levanta a coluna na mão, e sai enfileirando tijolinho por tijolinho, um do lado do outro. Existem várias outras tecnologias diversas que permitem uma construção mais rápida, mais limpa e mais segura. Eu vou pegar outro caso clássico. Se você voltar para as novelas da Globo lá dos anos, sei lá, 80, não lembro que ano era, tinha uma novela lá que a protagonista era uma cortadora de cana, né? A novela denunciava a situação dos cortadores de cana, tá? Então, se a gente voltar 30 anos no passado, você tinha dezenas de milhares de pessoas que viviam nômades, tendo que ir ao longo do ano trocando de cidade, trocando de estados, para trabalhar de acordo com a lavoura, para cortar cana, o bom e velho cortador de cana, né? E o que acontece? Com o endurecimento das leis trabalhistas, o que foi que muitos fazendeiros fizeram? Vamos ter que comprar máquinas agrícolas. Por que eu estou comentando isso? Mas isso fica para outro programa. Quando a gente lê a história do Brasil e a gente vê até hoje reflexos disso, e isso tem muito a ver com a escravidão, a gente tem uma matriz econômica muito baseada em mão de obra barata e barra não qualificada. Tanto é que quando você volta lá no século XVII, século XVIII, por que é que o Brasil perdeu a proeminência na produção de açúcar? Uma das razões foi outros países investiram, começaram com a Revolução Industrial, uma pré-revolução industrial, já tinha mais tecnologia. Não é que eles eram mais bonzinhos não, tá? Eles também tinham trabalho escravo também, tá? Mas um escravo com tecnologia conseguia naturalmente produzir mais do que 10 escravos sem tecnologia, né? Então, só um comentário rápido que esse argumento de que a nossa produtividade é baixa, ela não é apenas, e é muito fácil falar, é porque o meu empregado é preguiçoso, meu empregado é mal qualificado, gente. Eu já viajei para outros países, né? Minha experiência no mundo desenvolvido foi Canadá, eu garanto para você. Eu não sei o Alex, mas eu garanto para você, o trabalhador brasileiro trabalha e sua tanto quanto lá fora. Mas você não conhece, tem um pedreiro meu que é preguiçoso. Não se engane, lá fora também tem pedreiro preguiçoso, tem garçom preguiçoso, tem cozinheiro que é nó cego, tá? Então a gente não pode apenas ir no aspecto do brasileiro ser preguiçoso ou mal treinado, não. Você também tem a matriz de muitas empresas, não vou falar que são todas, novamente repetindo, temos muitas empresas de ponta e com tecnologia no Brasil, mas infelizmente boa parte do nosso negócio ainda é baseado em mão de obra barata, tá? Então, mas de qualquer jeito, né, a gente tem esse aspecto econômico que naturalmente também tem que ser discutido. Seguindo um pouco mais à frente, que o nosso programa já passou aqui um pouco da metade, eu queria comentar com vocês esse um pouco mais brevemente sobre essas 6 por 1, o aspecto político. Afinal de contas, estamos em ano eleitoral. Meu ponto de vista, já para deixar claro, é o seguinte: de um lado, você vai ter o governo, que naturalmente quer uma pauta positiva junto ao eleitorado, né, que essa pauta certamente é positiva perante 70% dos brasileiros em média, que as pesquisas estão mostrando, e também existe uma sagacidade política que é, além de, claro, querer puxar voto para si, porque todo político quer voto, também é o seguinte, a janela eleitoral, né? Porque ele sabe que se não for na pressão, uma lei dessa não sai.
Tá? Então, de um lado, do meu ponto de vista, existe sim um interesse eleitoreiro, e do outro lado também existe uma sagacidade de, se não for esse ano, né, não sai mais, vai ser mais 3, 4 anos discutindo até a próxima eleição, né? Como é que vocês veem o aspecto político dessa lei? Assim, Ednardo, é esperado, tá, que uma pauta que favoreça o trabalhador, tá, partindo do princípio, como nós dissemos no início aqui, a gente está considerando que essa redução é um benefício, sim, claro, para o trabalhador. É óbvio que seja a ala socialista, né, a ala mais social, a ala mais progressista da política que vai propor, e como de fato é o que está acontecendo. Agora, isso aconteceria em qualquer ano? Sim, é uma pauta que os partidos de esquerda vêm defendendo já, né? Não só no Brasil, como a gente viu no mundo também. Agora, o fato de ela aparecer justamente no ano em que nós temos uma eleição para presidente da República, não deve ser visto como uma mera coincidência, né? Eu acho que seria ingenuidade da nossa parte entendermos que isso não tem, assim, um viés político. Agora, a questão é que você instrumentaliza esse mesmo fato politicamente, tanto para um lado quanto para o outro, porque você tem, no caso, né, um alinhamento mais à direita, e aqui a gente está sendo, assim, um pouco usando simplificadamente, né, porque nada é tão preto e branco assim como a gente fala, é mais uma tendência, né, um alinhamento mais ou menos, porque você vai ter gente de esquerda que é contra a jornada 6x1, que é contra essa lei, né, essa proposta aí que muda a Constituição, e vai ter gente de direita que é a favor, né, que realmente tem que mudar e tal, né, então a gente está falando assim no alinhamento geral. Então, naturalmente, os partidos mais à direita, eles vão, né, capitalizar em cima disso, né, e dizer, ó, isso aqui realmente é mais uma, né, demonstração de como a nossa classe empresária, né, no Brasil sofre e vai ser mais um revés e tal. Então, esse fato ele vai ser instrumentalizado pelos dois lados, tá, para cumprir os seus objetivos. E eu acho que os dois lados têm razão e os dois lados não têm razão também, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque dentro daquilo que a gente vem se propondo no nosso podcast, né, no próprio movimento aqui né, que patrocina o nosso podcast aqui, que deu origem ao nosso podcast, a gente tem uma premissa de sermos apartidários, né? Então, nós não vamos aqui fazer nenhum tipo de apologia a um partido ou outro, né? Então, não poderíamos fazer isso, inclusive, quanto cristãos, né? Não seria apropriado para a gente aqui usar qualquer espaço social aqui para fazer uma militância, né, a favor de um ou de outro partido, né? Agora sim, é um assunto que não tem como a gente deixar de acreditar, a gente se iludir que ele não vai ser político, ele vai sim, né? Ele tem uma carga, ele tem um impacto. É um assunto que está na polêmica justamente porque ele vai direto em uma das principais pautas, né, que hoje circulam aí a polarização política, né? A polarização política a gente vê muito claramente aí essa agremiação, né, de pessoas aí em torno a favor aí de um movimento mais econômico, né, de um movimento mais em favor do empresário, de uma desburocratização, de uma redução do Estado, né, em um polo, e no outro polo a gente não tem que ter mais o social, tem que ter mais o lado do trabalhador, tem que ter mais o lado das pessoas, tem que ter um governo eficiente para proteger também os menos favorecidos, aqueles que têm menos condições, né? Então, sim, é um assunto político, é um assunto que vai com certeza ser usado, né, nas campanhas eleitorais daqui para frente. Nós não sabemos qual vai ser o desfecho, né? Como é que isso aí vai terminar esse assunto, né? Se isso vai ser uma coisa que vai ter uma conclusão, uma decisão próxima, ou se isso, como o Ednardo falou, vai se estender ainda por mais tempo, mas podemos ter certeza de que não está vindo por acaso nesse momento, né? E agora, assim, quem vai ganhar essa queda de braço e quem é que vai colher os melhores frutos, ainda veremos, né? Mas, assim, eu até confesso que esse tema não é talvez nosso principal, o nosso principal resultado aqui do nosso podcast, né? Mas sim discutir esses aspectos, né, do impacto social, o que isso representa
do ponto de vista administrativo, né, empresarial, e quais mitos aí estão sendo espalhados, né, quais inverdades estão sendo espalhadas, de que forma a gente pode considerar isso debaixo de uma luz mais científica, mais racional, mais equilibrada, né? Sobre essa questão aí, eu concordo com o que o Alex falou. Só trazendo alguns dados para a gente entender melhor assim a dinâmica de como acontecem as coisas. Eu pesquisei um pouco e a jornada de trabalho no Brasil era de 48 horas. Aí na época da Assembleia Constituinte, né, dessa Constituição que nós temos agora, né, de 88, houve uma luta, né, para que os trabalhadores desde aquela época queriam cair de 48, que era o o que a gente pode realmente falar que era o 6 por 1, que eram 8 horas, 6 dias, e desde aquela época eles lutavam por 40 horas, que seria o 5 por 2, né, trabalhar 5 dias e folgar 2. E foi-se chegado lá na Constituição de 88, nesse meio termo. Então, era o 48, o o trabalhador estava lutando por 40 e eles chegaram no 44, né, que se você for pensar mesmo, a nossa escala seria 5,5 por 1,5, né, você trabalha metade do sábado. A gente teria que ser muito inocente, que uma disputa que já vem desde 1988, né, um pedido desse, veio a ser trago à pauta alguns meses antes de uma eleição que, dizem as pesquisas, está bem acirrada, né. Então, assim, lógico que isso sempre vai ter, mas igual o Alex falou, uma das coisas que a gente, evita aqui nesse nosso podcast, também não era nosso interesse, mas a gente tem que ser honesto e falar que realmente tem essas questões políticas, né, de disputa, aí coloca de um jeito que constrange o outro, aí o outro às vezes vota contra, porque na verdade ele queria ter criado essa lei, então sempre vão ter essas disputas, né, mas a gente está a nossa ideia aqui é uma conversa mais, eh vamos dizer, mais científica, né, e bíblica do que essa mudança de jornada pode vir a trazer para o trabalhador, para o empregador e também para a sociedade toda brasileira. Eu quero pegar essa fala do Thiago aqui, né? Porque eu acho que o Thiago trouxe uns pontos muito importantes aqui. A gente vai sim abordar, né, também sobre um aspecto bíblico e uma coisa que me deixou bastante preocupado, porque a gente viu é, mais uma vez esse assunto, né, da jornada 6 por 1. Claro, trazido para a arena política, isso é óbvio, né? A gente já sabia que isso tinha tudo a ver com a questão política, então já esperava. Mas a questão é que foi trazido também para a jornada cristã, né? Para a jornada religiosa, né? Então a gente viu aí esse argumento aí da jornada 6 por 1 sendo usado por muitos irmãos adventistas nossos aí no contexto do quarto mandamento, né, de Êxodo 20 lá, que fala sobre a guarda do sábado, né, que você precisa trabalhar 6 dias, e aí, claro, que a gente vê que a pessoa, na realidade, até pelo contexto, ela não está de fato tão preocupada assim com o sábado, mas ela está usando isso como um argumento para defender uma pauta política, né? E isso é muito ruim, tá? Porque assim, já é muito reprovável que o cristão, né, ele se envolva em militância política, e tanto mais ainda se você instrumentalizar a Bíblia, né, ou os elementos da nossa fé para cumprir um objetivo que é um objetivo, na realidade, de militância política e ideológica. Seja para você afirmar um determinado grupo, né, uma determinada ideologia, um viés aí que você tem, ou para combater, para atacar um outro grupo opositor, adversário, né, ideológico aí da sua posição. Então acredito que essa discussão ela não é apropriada, né, para ser trazida aí do ponto de vista religioso, por muitos fatores, muitas razões, né? Mas primeiro, a questão é a seguinte: o sábado,
né? O mandamento sábado, ele diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. A gente poderia ficar um podcast todo só falando sobre a jornada 6 por 1 e a relação com o quarto mandamento, né? Mas assim, basta dizer em linhas gerais, em rápidas palavras, que se eu defendo uma não alteração da lei para que o mandamento bíblico seja cumprido, na realidade o que eu estou fazendo é uma imposição de um elemento de crença, de um elemento bíblico por meio de lei, tá certo? E basta a gente lembrar que, de acordo com a Constituição de 88, que o Tiago citou aqui, o dia preferencial de descanso é o domingo, não é o sábado, né? Então, assim, você está usando o mandamento do sábado para justificar uma lei que tem na sua argumentação o papel de dar o enforcement para uma questão de fé, e ainda por cima uma questão de fé que defende que a lei na prática defende um dia de guarda que não é o que está na Bíblia, mandando a gente executar, né? Então olha a confusão que a gente se mete quando a gente permite, né, que as nossas intenções, os nossos desejos político-ideológicos partidários, né, acabem sequestrando, né, as nossas falas de fé, né, os nossos pensamentos para enfim, para que eles acabem se tornando só um instrumento, né, da nossa militância político-ideológica. Então, assim, jornada 6 por 1 é uma questão civil, jornada 5 por 2 é uma questão civil, e isso não tem nada que ver com a nossa questão de fé. A gente não apoia que qualquer mandamento, qualquer preceito bíblico, né, qualquer um dos 4 primeiros mandamentos que dizem a respeito da relação do homem com Deus, que eles sejam apoiados, né, ou impostos aí por força de lei. Então isso é fato, é uma posição, inclusive, da Igreja Adventista, né, que a gente mantenha a liberdade religiosa. E a liberdade religiosa consiste em garantir que todas as pessoas tenham o direito de adorar da maneira que a sua consciência lhe manda, ou se decidirem não adorar também, que também tenham a liberdade de não fazer, de não adorar e sem serem perturbados por isso. Isso é um direito inalienável do ser humano, né? É criado e mantido pela Igreja Adventista com mais alguns parceiros de outras denominações para que se observe e que se atue no sentido de garantir essa liberdade religiosa. Então, em nome da liberdade religiosa, né, esse tema ele não deve ser discutido sob a ótica de fé, né? E se a gente for considerar o aspecto de fé, né, a gente tem que lembrar que essa jornada de 6 por 1, ela acaba, dentro do contexto brasileiro, dentro da Constituição de 88, ela acaba atropelando o dia de sábado, tá certo? Então, ela acaba sendo um empecilho para aqueles adventistas, batistas do sétimo dia, judeus praticantes aí, que desejam guardar o sábado do sétimo dia. Tá certo? Então, mas nós não vamos apelar para esse recurso, né? Porque, como dissemos assim, essa discussão ela precisa ficar separada, tá? Mas a gente precisa sim falar, né, que não é apropriado a gente trazer esse discurso político-ideológico, né, mascarado, né, travestido aí de uma preocupação com o quarto mandamento, quando você analisa pelo contexto, por tudo que está acontecendo, que na realidade é simplesmente mais um argumento dentre muitos que está sendo trazido com um objetivo simplesmente político-partidário. Eu achei interessante que era o nosso quarta dimensão que a gente ia discutir, né? Que estamos discutindo já, que é essa religiosa. Desculpa, Ednardo, eu acabei me atravessando então, né? Não, numa boa. Tamo junto. Por que eu comentei isso? Porque, como você citou, é uma pauta civil. É uma pauta civil, tá? É uma pauta trabalhista e tal. Mas eu percebi que já meses atrás, primeiro que tem uma coisa interessante, né? As primeiras pessoas que sacaram do bolso argumento religioso não são adventistas, tá? Então já começa engraçado, porque essas pessoas que negam o sábado, porque o sábado foi prescrito, o sábado foi pregado na cruz, algumas dessas me aparecem sacando o sábado. Então nessas horas, né, por conveniência, não tem a ver com fé, não tem a ver com estudar a palavra nem nada. Por mera conveniência, eles sacam o sábado do bolso, tá? Para defender 6 por 1, tá bom? Então vou deixar essas pessoas de fora porque elas são apenas hipócritas, tá? Então esse tipo de hipócrita que nega o sábado,
eu prefiro nem comentar porque não é sabatista, então você não pode usar o sábado de modo algum como argumento, tá? Então, deixa essas pessoas de fora. Agora vamos falar dos sabatistas, né, das pessoas que entendem que o sábado é um dia de guarda. Como Alex citou, batistas do sétimo dia, adventistas, judeus, vamos falar, e outros, né, que às vezes até desigrejados, né? Vou falar agora dessas pessoas. Então, eu vejo primeiro que é o seguinte, quando a Bíblia fala que não trabalharás no sábado, desculpa, e terá 6 dias para trabalhar, mas ele também fala fazer toda a tua obra. Ah, então trabalhar e qualquer outra coisa que você precisa fazer no âmbito pessoal. Isso incluía, por exemplo, cozinhar, incluía viajar, isso incluía, por exemplo, cuidar das suas roupas, né, os serviços domésticos, casamento. Então, você podia fazer tudo do seu interesse, né, da sua vida pessoal nesses 6 dias. E esse quarto mandamento, ele acima de tudo, ele não é uma prescrição de ter que trabalhar 6 dias, não é uma regra sobre trabalho, é uma regra acima de tudo sobre um dia de guarda, um dia de adoração, de reservado para Deus, né? Então, já começa aí. Eu também queria comentar rapidamente. Pode ter, mas eu acho que é só de não ali, eu só falo isso. É a mesma coisa assim, você pensar, né? O fato de você estar numa escala 5 por 2 não significa que você esteja descumprindo o mandamento, né? Não quer dizer que você não está trabalhando 6 dias, né? Você não está trabalhando no seu trabalho remunerado, né? Como você falou muito bem, o dia, por exemplo, dia de domingo, né? Eu já faz muitos anos que eu trabalho na escala 5 por 2, mas o dia de domingo para mim é o dia mais pesado de trabalho, porque é quando a gente tem que fazer todo o serviço da casa, preparar a semana, né? Às vezes ainda tem mais algum compromisso na igreja ali, tem clube de aventureiros e tal, e aí o dia já fica apertado, já fica complicado. Quando chega segunda-feira, muitas vezes assim, puxa, que bom, né? Ufa, com a segunda-feira eu tô aqui no ar-condicionado para trabalhar e tô ganhando pelo trabalho que eu tô fazendo aqui, né? Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente também. Bem lembrado, tá? Eu também acho que domingo, eu não vou mentir para vocês não, tá? Entre vocês aqui do meu público, segunda a sexta são meus dias mais tranquilos, tá bom? Segunda a sexta, mas novamente, outra questão também que a gente tem que tomar cuidado para sacar a Bíblia, né? É anacronismo, o bom e velho anacronismo, tá? É muito complicado, isso aí um historiador vai te falar isso, um legislador, qualquer pessoa, você querer pegar relações sociais de trabalho de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás e tentar fazer uma comparação de para com hoje, tá? É bem complexo você fazer isso. Primeiro, vamos, já que estamos falando do povo de Israel, era uma sociedade agrícola que era muito vinculada ao calendário da roça, digamos assim, né, da agricultura. Então, eram pessoas que, na verdade, tinha aquele tirão de planta, semeia, cega, prepara o terreno e tem aqueles 2, 3 meses ali trabalhando, feito um condenado. Também tinha aquele período de 2, 3, 4 semanas esperando as plantinhas crescer. Espanta ali uma praga, espanta outra, tá certo? E depois tem o momento de colher, de debulhar, de armazenar e guardar. Aí você vai ter ali 3, 4 meses de inverno que você não vai plantar, não vai semear, vai esperar a próxima safra. Você vai ficar ali aguardando a próxima período. Então, assim, é muito complexo. Sempre regra número 1 de exegese é o seguinte: muito cuidado com o anacronismo. A gente tem que tomar muito cuidado e você pegar uma experiência de 2.000 anos atrás e dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, quer dizer que o sábado mudou? Você está relativizando o sábado? Não. O sábado está lá. O sábado é o dia de guarda. O que eu estou vendo as pessoas fazendo anacronismo são com os outros 6 dias. Então, infelizmente, lamentavelmente, eu vi em redes sociais, né, que a igreja publicou um artigo sobre isso. E é interessante porque o artigo que a igreja publicou, a igreja adventista, era um artigo dizendo o seguinte: a oportunidade de evangelismo, a oportunidade da gente alcançar essas pessoas que hoje a gente não consegue alcançar, tá certo? Porque elas estão trabalhando 6 por 1. E nesse dia de folga que elas têm, cara, dificilmente ela vai conseguir ir para a igreja. Ela até vai, mas ela terminou o culto, ela tem que correr para resolver alguma coisa, coisa parecida. Então, na verdade, o artigo era sobre as oportunidades que essa lei abre para evangelismo e para as famílias terem mais cuidado com a própria vida espiritual, inclusive. E eu vi alguns irmãos que eu tenho certeza que foram até sinceros, mas com conhecimento, na minha opinião, errôneo da Bíblia, sacando a Bíblia, é clara, 6 por 1,
temos que trabalhar 6 dias. Então, como o Alex falou, a gente poderia fazer um programa inteiro só sobre o sábado e o tal do 6 por 1, mas a gente poderia cair no mesmo eu também, tá? Mas poderia fazer um programa inteiro só sobre isso, sobre descanso, sobre trabalho. Mas uma coisa eu posso ter certeza, é muito complicado sacar o quarto mandamento e pá, temos que trabalhar 6 dias. Bom, Edinardo, e também temos que acrescentar uma coisa, né, que essa ideia do 6 por 1 levada para o lado bíblico nessa discussão, para os adventistas não funciona, né, igual o Alex falou, né, os 6 dias trabalharás. É até interessante, né, você que é adventista, você que não é adventista que está nos escutando, o adventista do sétimo dia, ele não é que a gente não trabalha na nossa profissão aos sábados. No sábado, a gente não faz nada por nós. Então, por exemplo, ir a uma academia, arrumar casa, fazer todos esses serviços que a gente chama de seculares, eles não acontecem no sábado. Eles acontecem no domingo, igual o Alex falou aí. Então, essa questão de arrumar casa, às vezes fazer um trabalho escolar da criança, é o dia, às vezes, de sair para fazer um treino de bicicleta, é o dia para sair para jogar futebol. Essas coisas acontecem nos 6 dias. E essa fala, Edinaldo, eu fico até com medo, lógico que dando aqui o direito, né, de defesa aí para o adventista, até que se você usou essa frase, gostaria de comentar aí no nosso, nos comentários que tem abaixo aí do vídeo, é que essa ideia do 6 por 1 como base bíblica, ela funciona para aquelas pessoas que, eu nem falo que guardam o domingo, né, mas que vão à igreja ao domingo. Eu tenho amigos meus que vão à igreja ao domingo e eles realmente não guardam o domingo. Tanto que eles fazem concurso público aos domingos, eles saem para o cinema ao domingo, joga futebol, faz todas essas coisas. Então, para ele, o trabalho 6 por 1, né, de segunda a sábado, não afeta a vida religiosa dele. Então é mais ter esse cuidado, porque o adventista 6 dias trabalharás, esse trabalho também conta os trabalhos não remunerados como os trabalhos domésticos. Bem, estamos chegando aqui ao fim do nosso programa, né? Foi um programa que sempre a gente acha que vai caber em 50 minutos, acaba sempre passando um pouco, porque as pautas são interessantes. E esse é um programa bem complexo. Obviamente, a gente não esgota o assunto, não esgota, não tem como esgotar, tá? Mas eu peço agora para o Alex e para o Thiago fazerem suas últimas observações sobre o tema. E ao fim eu faço uma oração aqui para a gente fechar o nosso programa de hoje. As minhas colocações finais é aquilo de sempre, né? Que a gente procure avaliar as coisas sempre sob uma ótica cristã, né? Que a gente a Bíblia diz, né, que peca aquele que é precipitado. A Bíblia nos exorta a gente não ser precipitado no julgar, e é sempre bom a gente olhar as questões pelos seus diversos aspectos, né, seus vários ângulos, e é bom a gente, né, como diz um outro provérbio de Salomão também, não é bom proceder sem refletir. Então que a gente reflita um pouco, né, hoje nessa sociedade que a gente vive, que glorifica tanto, né, a lacração, que glorifica tanto as frases de efeito, e parece que quanto mais ira, a pessoa mais decidida é, né? E isso é uma grande mentira. Na realidade, a pessoa que responde, né, o que vem na cabeça, que é irada, ela é simplesmente grosseira, não significa que ela seja decidida, né? Então que a gente não siga por esse caminho que o mundo está seguindo tão rapidamente, né, com tanta intensidade, que a gente pense bem, que a gente reflita, que a gente tome decisões bem informadas, né? E eu acho que o nosso programa ele vai muito no sentido aqui de tentar ajudar um pouquinho que seja a trazer outros argumentos, outras considerações, não para dizer para você qual deve ser a sua opinião, mas para que você forme a sua opinião com as melhores informações possíveis, né? Então é isso, né? Que a gente possa manter a nossa mentalidade sadia, a nossa mentalidade com perspicácia, com ponderação, e que isso sirva realmente não só para nós mesmos, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, que nós possamos ser uma influência para o bem, né, nessa sociedade que está tão necessitada
de pessoas de bom senso. As minhas últimas palavras vão ser, na verdade, palavras lidas, né. Eu vou ler aqui o texto que o Edinaldo até comentou, né, que apareceu no canal Notícias Adventistas sobre essa questão do fim da escala 6x1. Eu vou ler o último parágrafo, que eu achei bem interessante, que diz assim: "O debate sobre o fim da escala 6x1 continuará ecoando nos plenários e tribunais até a sua consolidação. No final das contas, quando o relógio de ponto der uma trégua, nossa missão será garantir que as pessoas encontrem uma comunidade de braços abertos, pronta para acolhê-las em seu descanso, bem-estar e pertencimento." Considerando que grande parte das pessoas que trabalham 44 horas fazem 8 horas de segunda a sexta e às 4 horas de manhã no sábado, se elas perderem esse trabalho de 4 horas na manhã do sábado, seria interessante convidá-las para ir à igreja aos sábados de manhã, conhecer um pouco mais sobre Jesus. Então, se o debate, o que vai acontecer ou não, a gente pode entender de que menos horas trabalhando, talvez sejam mais horas para a gente alcançar essas pessoas. Então vamos para a oração aqui para a gente fechar o programa de hoje. Senhor nosso Pai, te agradecemos, Senhor, a tua generosidade para conosco, porque o Senhor nos deu, acima de tudo, a moeda que realmente mais importa. É a moeda com a qual a gente ganha nosso pão, é a moeda com a qual a gente faz nossos relacionamentos, é a moeda com a qual a gente descansa, que é o tempo, Senhor, é o tempo. No fim das contas, é a única moeda que é limitadíssima. A gente não tem como recuperar, seja o tempo investido no estudo, no trabalho, seja o tempo perdido no celular, vendo alguma bobagem, seja o tempo, Senhor, que passou com aquelas pessoas queridas que a gente gostaria de retornar e não podemos mais. No fim das contas, é questão de tempo. Eu acho que a gente perde um pouco da perspectiva, Senhor, que essa questão do tempo, do trabalho também, Senhor, das nossas relações entre pessoas, das relações de manter nossos consumos, nossa manutenção do nosso dia a dia, tudo isso foi tremendamente corrompido com a queda da humanidade lá no Éden. A gente esquece que, na verdade, o tempo não era um problema, né? O domingo à sexta-feira era de puro deleite no Éden, onde a gente conhecia mais e mais da tua obra, Senhor. Onde a gente bastava praticamente esticar o braço e alimentar de algum fruto, podia deitar praticamente em quase qualquer lugar, que já seria um lugar receptivo. Não havia necessidade do tipo de bater ponto, ter patrão, porque a gente não tinha patrão, a gente tinha um pai. A gente não tinha concorrentes, a gente tinha, no caso, o cônjuge. Depois, o plano original era ter filhos, filhas, parentes, sermos frondosos, né, generosos. Então, Senhor, que a gente lembre que, no fim das contas, toda essa nossa discussão é baseada no mundo caído. Que a gente tenha sabedoria para discutir não só esse tema como os vários outros, mas acima de tudo, Senhor, que a gente procure trabalhar, sem dúvida, trabalharmos, descansarmos, mas em tudo, como o Senhor falou, em tudo dai glória. Tudo que fizemos dai glória, Senhor. Então, indo muito além dessa questão desse projeto de lei, Senhor, acima de tudo, que a gente possa entender todos os lados envolvidos, que a gente possa transpassar qualquer barreira política, econômica, trabalhadora, tentar entender todos os lados, seja empresário, trabalhador, seja o legislador. Precisamos, Senhor, então, entendermos todas essas pessoas para podermos discutir bem isso, mas acima de tudo, Senhor, que a gente possa empregar bem nosso tempo, sejam 44 horas de trabalho, 40, 50, 36, 30, sejamos até aposentados, Senhor, que a gente não trabalha mais, assim, trabalha no sentido de bater ponto, mas que, acima de tudo, Senhor, tudo que façamos seja para a tua honra e glória. Agradecemos a Ti mais uma vez por tudo e pedimos, Senhor, que tenha um dia, noite, uma madrugada, uma manhã abençoada para aqueles que nos ouvem. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco.
Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.